A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida grandemente no nome de Jesus. Aí você que está inscrito no canal ou está vendo pela primeira vez, vamos continuar hoje aqui o estudo do livro de Gênesis. Hoje o capítulo de número é o 5, de 32 versículos, né? Vamos ver aqui um título interessante, irmãos. Não vamos ler e falar de cada um dos descendentes, né? De um ou de dois só. Louvado seja Deus, porque você sabe disso. A palavra do Senhor não temos o conteúdo dando de data, nascimento, história de cada um aqui. Alguns têm, alguns não. E a gente vendo aqui alguns nomes aqui, que a gente não vai só ler, não vai comentar, outros vai estar comentando aqui, irmãos. E eu creio que por bondade e misericórdia do Senhor, esta palavra, aleluia, ela vai falar comigo e com você na atualidade agora, que estamos vivendo, estamos passando, estamos enfrentando, estamos vivendo todo o dia, pedindo a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a nossa vida, aleluia, sabendo que nesta terra somos peregrinos, estamos de passagem. Então, não se apegue às coisas dessa terra. Precisamos sim, mas se apegar não. Amém? O capítulo 5 fala assim, descendentes de Adão, né? Vamos ler de 5, depois, ou até mesmo de 10 versículos, e vamos aqui lendo e entendendo aqui pela bondade de Deus, né? Fala assim a palavra do Senhor. E essa mesma descendência, se você abrir o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 1, ali você vai ver também uma outra descendência em Lucas, ali em Mateus como em Lucas, vai falar da descendência ali tanto de José como de Maria. E você vai ver que essa relação de nomes vai estar sendo citado lá em Mateus lá. Você vai ver que lá em Mateus vai citar um pouco mais completo do que aqui, né? Aleluia. E isso tudo para quê? Para você fazer a comparação e ver, meu querido irmão, entender, né? Isso por bondade e misericórdia de Deus. Amém? O versículo 1. Este é o livro de genealogia de Adão no dia em que Deus criou o homem, a semelhança, e Deus o fez. Versículo 2. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, que essa sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Você fala assim, mas e Caim e Abel? Vieram antes, né? É quando você vê semelhança, fala de características, né, irmãos? Próximas. Que ele tinha e Sete tinha, que foi muito parecido com ele, né? Caim era seu filho, Abel aqui nessa parte que já era morto, né? Porque o seu irmão o matou. A gente gravou isso por bondade de Deus no capítulo anterior, está escrito na palavra de Deus em Gênesis capítulo 4. E você pegando desde Gênesis capítulo 1, irmãos, você vai lendo, você que não leu ainda, você vai lendo toda a história para você entender. E se você aí quiser nos ajudar no canal, ver os vídeos aí, deixar um joinha, você nos ajuda para essa palavra chegar mais longe, irmãos. E almas vir para o reino dos céus, amém? Aí você vai ver isso tudo relatado. E fala assim a palavra do Senhor. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos. E teve filhos e filhas, né? Depois de Sete. Não foi deixado os nomes relatados. Versículo 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos. E morreu, né? Versículo 6. Aleluia. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos, né? Você vê, irmãos, que quando vai ter um nascimento de um filho, aqui, sei que não fala nome de filho, é muito de... O Velho Testamento tem essa particularidade, né? Algumas mulheres que foram usadas por Deus, que é citado aqui. Por que isso? Porque Deus quis, irmão. Tem gente que quer tentar entender, explicar por que daquilo. Não, não é vontade de Deus, irmão. Deus é o Senhor. Assim,
Ele quer, Ele faz, Ele deixou escrito e inspirado pela sua plena vontade. Amém? Então você vê que Enos, a qual a gente falou no capítulo 4, né? Foi o primeiro homem que pós-queda, pós-desobediência do casal, isso toda a humanidade, toda a natureza criada por Deus sentiu, a natureza foi tocada por causa do pecado. A natureza sofreu e sofre até hoje, irmão. Nas cartas, você vê o apóstolo Paulo falar isso. Irmão, por causa do que? Da desobediência a Deus. Antes da desobediência, irmãos, a natureza, tudo era de um jeito. Pós, sofreu demais, irmãos. Então a gente vive isso hoje. E a gente vê aqui que quando fala do primeiro filho de Sete, Enos, ele invocava o nome do Senhor. Que maravilha. Versículo 7. Depois que gerou Enos, viveu 807 anos. E teve filhos e filhas. Também não cita os nomes. Versículo 8. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. 9. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Olha que particularidade interessante, irmãos. É citado o nome dos filhos, né? Aqui Cainã foi seu primogênito, né? Aleluia. 10. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. 11. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. 12. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalaleel. É isso mesmo o nome, né, irmãos? Você tá querendo um nome aí pra a esposa tá grávida, ou alguém que você conhece tá grávida, que é um nome aí diferente. Tá aqui, ó. Maalaleel. Bem diferente, irmãos. Significado também interessantíssimo desse nome aqui. Então, fica aí a dica aí, né? Oh, maravilha. Jesus é bom, né? Aí você vê aqui o versículo 13. Depois que gerou Maalaleel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. 14. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. 15. Maalaleel viveu 65 anos e gerou a Jared. Olha, irmão, você vê que esse costume, essa forma dos homens no Velho Testamento ser, irmãos, iam passando de pai para filho, né? Aí, Jared, né? Aí continua o versículo aqui, 16. Depois que gerou Jared, viveu Maalaleel 830 anos e teve filhos e filhas. 12. Todos os dias de Maalaleel foram 895 anos e morreu. 18. Jared viveu 172. Jared, vou ler de novo. O versículo 18, irmão. Jared viveu 172 anos e gerou a Enoque. Olha, irmãos, Enoque já é conhecidíssimo nosso. Aqui, a gente já tem um vídeo curto aí, no shorts aí, com uns 2, 3 assuntos sobre Enoque, né? Maravilhoso, irmãos, para a glória de Deus, né? E aqui vamos falar dele aqui, ó. Versículo 19. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. 20. Todos os dias de Jared foram 972 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Outro conhecido nosso. Foi o homem mais velho que teve na Bíblia, né? Continua aqui, ó. 22. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas, né? Enoque era casado, irmãos. Teve filhos e filhas. Parecido com a vida nossa hoje. Saía para trabalhar. Claro que o dele era agricultura, lavoura. Irmão, tinha uma esposa. Tinha inúmeros obstáculos que ele vivia, que ele passava no seu dia a dia. Irmão, Enoque nunca foi solteiro. Eu já vi gente falar besteira, irmão, falar assim, Enoque conseguiu agradar a Deus tanto assim porque não foi casado. Irmão, conversa fiada, irmão. Gente que não tem o que fazer. Enoque, irmão, sendo um homem casado, tendo filhos e filhas, tinha desafios parecidos com o nosso. Claro que a época nossa é uma, dele é outra, irmãos. Mas agradou a Deus. Irmão,
isso é determinação, isso é vontade, isso é querer. Isso é você, a pessoa levantar todo dia e falar, Deus, por mais pecador que eu sou, Marcelo, eu sou. Você vai falar o seu nome aí. Eu quero o Senhor, eu quero servir o Senhor, eu quero buscar o Senhor. E o poder de Deus que vai agir em nós, irmão. Não é o Marcelo que vai agir. É o poder de Deus na minha fraqueza. Você vê aqui, voltando aqui pro versículo, fala assim, ó. Oh, aleluia. 23. Todos os dias de Enoque foram 300 anos, 365 anos. 24. Andou Enoque com Deus e Deus... Perdão, 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Aí você fala assim, mas Enoque não morreu, não. Deus o arrebatou, apesar de não ter essa palavra. Deus o tomou para si. Irmão, Enoque, parecido com a nossa vida, hoje num outro contexto dele, com o nosso viveu, sofreu, teve problemas e viveu muito mais tempo que nós tudo junto. Mas sempre queria, sempre desejou, sempre pediu, sempre optou em buscar, em querer, em agradar, em estar com Deus. Irmão, não é eu querer as coisas só do meu jeito, não. É querer, procurar, desejar, me esforçar em fazer aquilo que agrada o Senhor. Enoque fez isso, irmãos. Exemplo para nós, para você, para mim. Aleluia! Deus o tomou para si, porque ele já não vivia mais para ele, mas para agradar o Senhor. Sendo casado, tendo filhos, creio pela bondade de Deus aqui lendo na Escritura, vendo seus netos e os bisnetos, e depois dos bisnetos, agora eu esqueci o que é, tataranetos, e depois mais. Deus se agradou dele e tomou para si. Meu irmão, a igreja hoje somos nós, você, nossa vida. Temos que tomar esse exemplo de Enoque, irmão. Não é eu querer o que eu quero, a minha vontade, mas agradar o Senhor. A Bíblia diz assim, agrada do Senhor, que Ele satisfará os desejos do seu coração. Muitas vezes você, nós, pessoas querem primeiro ser agradadas, receber primeiro. Não, irmão. A Bíblia fala, Jesus ensinou, Atos 20, 35, que de graça recebeste, de graça dai. O poder, a graça, a presença de Deus. Deus está me derramando todo dia, eu vou dar, irmão. Eu vou apresentar o Senhor. Eu vou apresentar perante o Criador dos céus e da terra. Aleluia! E Ele vai se agradar de mim. Ele vai se agradar de você. Irmão, é todo dia essa busca. Todo dia é renúncia. Todo dia é procurar fazer o que agrada ao Senhor. Irmão, se Enoque, Deus permitisse Enoque, a gente vivendo na época dele, perguntando para ele, é fácil, Enoque? Não é fácil, meu querido. Não é mágica. Não é não, é renúncia, é vontade, é desejo, é buscar Deus, é eu não querer fazer o que eu quero e fazer o que Deus quer, meu irmão. Quando chega nesse ponto, muita gente desiste. Muita gente quer fazer o que agrada, o que ele quer, o que ele acha, o que ele pensa, mas pensar em fazer pro próximo, meu irmão, é o tá fazendo pro Senhor. O que Jesus falou em Mateus 25, 45? Quando fizeste a um destes meus pequenininhos, fazer para mim. Isso é agradar a Deus, irmão. Ah, pastor, aí fica difícil. A gente nunca falou aqui que é fácil, irmão. Enoque já não era, mas fazia aquilo que agradava a Deus. Irmão, nós lemos a Escritura todo dia. Como falei no vídeo, o Gênesis 4. Irmão, eu vou congregar, seja você na sua cidade, no seu estado, ou em outro país, se Deus permitir, eu vou estar no culto, seja uma vez na semana, duas, eu vou orar, eu vou vigiar, eu vou amar o próximo como a mim mesmo. Irmão, é uma postura de uma vida de cristão, de uma mulher cristã, que eu não vou fazer o que eu quero, mas o que agrada a Deus, irmão, é diferente, irmão. Do que eu querer só para mim. E Enoque fez isso, irmãos. Por isso que Deus tomou para si. O versículo aqui agora, 26, fala assim, depois que gerou Alameque, viveu Metusalém 82 anos e teve filhos e filhas. 27, todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu.
28. Lameque viveu 182 e gerou um filho. 29. Pôs o nome de Noé, dizendo: este consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas. Olha que tremendo, irmão. Ele falando algo que Noé ia fazer. Nós vamos continuar isso no capítulo 6. Agora nós vamos ler aqui o final do 29, 30, 31, 32, para a gente encerrar hoje o capítulo 5. Das nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Não é que Deus amaldiçoou, irmão. Deus falou isso para a serpente. Aleluia. Você vê que Deus falou isso para Caim. Predisse aquele corretivo, né? Que aqui fala que é uma maldição. E mais uma maldição que a Bíblia fala lá. Por quê? Porque a pessoa ali, falando de pecado, Eva e Adão pecou. Lúcifer, ali que ele toma a vida da serpente ali, irmãos. A serpente foi amaldiçoada pelaquela atitude dela. Meu irmão. Sério isso aí. Caim está no capítulo 4. Você lê lá. Deus avisou ele antes de pecar. Domina! Domina! Irmão, isso falou para mim. Domina a carne. E ele foi e fez. Por isso que veio aquela palavra de corretiva. Aqui que fala que Deus amaldiçoou a terra. A terra foi, irmãos, posta essa maldição, vamos dizer assim, que não era antes da queda por causa do pecado. Irmão, e a gente vai ver na sequência aqui dos livros aqui o que mais acontece aqui, né? Dos capítulos aqui, os 6 em diante. 30. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. 31. Todos os dias de Lameque foram 776 anos e morreu. 32. Era Noé da idade de 500 anos, irmãos. Presta atenção nessa data, 500 anos. E gerou Sem, Cão, algumas traduções falam Cã e Jafé. Irmãos, e a gente vai continuar essas histórias aqui, bíblicas aqui, tremendas no capítulo 6, irmão. Mas fica essa lição para nós de Noé. Aleluia. Que é algo que desperta a gente, que chacoalha a gente, irmão. Vamos procurar pedir misericórdia e agradar o Senhor. Amém? Gênesis capítulo 5, hoje encerrado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Meu irmão, não fique triste comigo, mas nos ajude no canal, meu irmão. Você viu o vídeo? Deixa o joinha, compartilha, traga inscritos para o canal, nos ajude. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.